Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir aquela atividade que foi passada na aula anterior. Só um comentáriozinho breve, porque eu acredito que vocês perceberam que todas as questões, aliás, quase todas as questões, são para que você dê uma resposta pessoal. Então eu vou comentar apenas uma questão e falar um pouco sobre quem é Jairo Bauer, quem é o escritor do texto Amor nos Tempos da Internet. Aí eu tô aqui com o livro, que é de onde eu retirei as questões, eu vou dar uma lida aqui em algumas informações relacionadas ao texto. E aí, para a gente começar, eu preciso dizer a vocês que Jairo Bauer é um médico psiquiatra, ele trabalha há 20 anos focando em prevenção da saúde e da sexualidade do jovem, tá? Do universo do jovem, adolescente. Por ser um psiquiatra, ele tem um embasamento muito bom para falar aquilo que falou no texto que vocês leram. E aí, lá na questão número 2, que é a única que a resposta não é pessoal, diz o seguinte: do ponto de vista de Jairo Bauer, o autor do texto, o amor dos tempos na internet, em sua essência, é diferente dos outros tipos de amor? Aí, eu espero que vocês tenham respondido que não. Por que não, professora? Porque lá no texto, o Jairo diz o seguinte: amor é amor, desde que o mundo é mundo e o homem se organizaram da forma como conhecemos. Em algum momento da história da humanidade, o amor romântico ganhou espaço e passou a ser um ideal perseguido por muitos casais. Estar com alguém, construir um relacionamento, gostar e ser gostado são desejos sociais e emocionais para boa parte do mundo hoje. E aí, por que nós começamos falando sobre amor? Porque nós vamos entrar agora numa parte da literatura que fala sobre o amor, que é o romantismo. E aí, para que a gente converse a respeito disso, eu preciso que vocês analisem, né? Aí nas cabecinhas de vocês, no coraçãozinho de vocês, o que é amor para você? Como é que o amor se apresenta para você? O amor já aconteceu para você? Como é que você se relacionou com quando esse amor aconteceu para você? Quais foram os sentimentos? Você teve aí o amor romântico, aquela ideia de, né, nossa, vou amar essa pessoa eternamente e todas aquelas circunstâncias que são pertinentes do amor, como é que isso se apresentou para você? Pensa aí, para a gente já começar a falar sobre romantismo, tá? Aí, o que você precisa saber para a gente poder falar sobre o romantismo? O romantismo, olha só, né? Não, vamos diferenciar. Não se esqueça, né, que a literatura dos viajantes, do barroco e do arcadismo estão lá na era colonial, beleza? Então, o que vai acontecer agora? A gente entra no romantismo no século XIX, né, que são ali os anos de 1800 no Brasil. E aí, o que é importante saber sobre isso? Nós temos aqui agora o primeiro movimento da era nacional brasileira, porque os movimentos anteriores eram movimentos da era colonial. Então, agora, a gente tem essa mudança, né? E aí, nós teremos agora grande produção do romantismo na primeira metade do século XIX, que aí, quando vão falecer os dois últimos grandes escritores do romantismo, né, que aí vai adentrar o realismo, lá com Machado de Assis, mas esse aqui é um assunto para depois. É só para a gente dar uma situada em onde é que nós estamos agora, tá? Aí, seguindo, o que você precisa saber, né? Você precisa entender qual é o contexto histórico. Essa aula de hoje é somente uma introdução ao romantismo. Numa próxima aula, nós vamos falar sobre os outros aspectos do romantismo, tá? Então, o que nós temos acontecendo de importante aqui agora, né? Nós temos a Revolução Francesa. O que acontece de importante ali na Revolução Francesa? Nós temos a queda da Bastilha.
E aí o que essa queda da Bastilha vai deixar pra gente ali, né, de herança, uma boa herança inclusive, né? A liberdade, igualdade e fraternidade, que vai fazer com que tudo mude a partir deste momento. E aí, seguida, nós teremos ali a ascensão da burguesia, que acontece por causa da queda da Bastilha. E aí, essa ascensão da burguesia, né, vai fazer com que tudo comece a mudar dentro de toda a produção literária que nós temos. E aí nós teremos também, dentro desse momento ali, nos anos de 1808, a chegada da família real, né, que está diretamente ligada à invasão das tropas napoleônicas lá na Europa, né? E aí o que vai acontecer? Sai de Minas Gerais o centro econômico e aí, né, vai para a cidade imperial Petrópolis, que vai ser lá, né, na capital, nova capital, lá no Rio de Janeiro. E aí nós temos também, né, a independência do Brasil, nos anos de 1822. Aí esse assunto é assim um pouco, né, dá um pano para manga aí, porque nesse momento que o Brasil se torna independente, fica aquela pergunta, né? Ficou independente mesmo? Porque antes o Brasil era comandado de lá, né? Portugal mandava e desmandava no Brasil de lá. A partir do momento que nós temos, né, a independência do Brasil, nós temos a galera de Portugal aqui no nosso país mandando. Então, houve de fato independência? Pergunta para o seu professor de história ou professora de história depois. O que foi isso? Se de fato essa independência foi realmente ali independente, né? Não sei. Aí, pessoal, a partir desse momento aqui da independência do Brasil, a gente já começa a pensar em liberdade, tá? Porque aí o que vai acontecer, né? Lá no final do século XVIII, início do XIX, vai surgir um documento que fala sobre as liberdades. E aí vai influenciar os dias de hoje, inclusive. Que documento é esse? Eu trouxe aqui um trechinho para a gente poder ler. Então vamos ler? Olha só, aqui antes de chegar no documento, na realidade, nós temos aqui uma imagenzinha para ilustrar, que é A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Não tenho certeza se eu pronunciei Delacroix correto, até porque francês não é meu forte, mas olha só, nós temos aí a imagem, né, da liberdade guiando o povo, porque todo movimento romântico agora ele vai se pautar na liberdade. E aí nós temos um documento que é importantíssimo, que vai influenciar inclusive nossa vivência nos dias de hoje, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que essa declaração fala, minha gente? Diz o seguinte, lá no artigo 11, a livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente. Aí, a partir de agora, né, nós vamos pensar somente em liberdade. Porque toda a produção literária desse momento será baseada na liberdade. Aí, o que vai acontecer, né? Quais são os valores que vão influenciar esse momento agora? Cada período literário você tem ali uma mudança no socioeconômico, e aí essa mudança no socioeconômico vai influenciar os valores dessa sociedade naquele período. Então, um dos valores agora é o novo sentido à vida. É um momento em que tudo começa a mudar, né, para as pessoas dessa época. Eles começam a olhar a vida com outros olhos, a sentir a vida de outra forma. E aí nós temos também a livre iniciativa e competição, porque agora nós temos ali, né, a ascensão da burguesia. Nós temos essa ascensão, por isso que vai ter a livre iniciativa mais a competição, e também teremos o individualismo. Agora o eu importa, o meu sentimento importa, o que eu penso importa.
e eu vou viver em função disso, desse individualismo. E aí nós teremos também, né, a extinção dos privilégios da nobreza. Aí, como nós teremos a extinção dos privilégios da nobreza, né, nós vamos ter ali também o fim das barreiras sociais. Antes, né, era dividido em aristocracia e o resto, agora não. Agora nós temos a burguesia, né, tem toda uma divisão diferenciada, né. Aí, por causa dessa ascensão da burguesia, nós vamos ter um novo público leitor. Por qual motivo? O que vai acontecer agora? A sociedade agora, ela será letrada. Porque o que vai acontecer? Lembra que quem foi meu aluno anteriormente sabe que eu sempre falo sobre a questão financeira. Cada vez que a gente tem uma mudança no aspecto financeiro, no aspecto econômico da sociedade, nós temos também uma mudança no tipo de produção literária. Quer dizer o quê? Quanto mais dinheiro tem a sociedade, mais capacidade tem essa sociedade de desenvolver o aspecto artístico. Porque essas pessoas vão começar a ler mais, vão estudar mais e uma visão crítica com base na leitura e no estudo faz com que sua visão, o seu sentido para a vida comece a mudar. Então, o que vai acontecer? A sociedade agora será letrada porque os filhos dos burgueses vão estudar lá na Europa. E aí eles vão estudar na Europa, vão adquirir formação de doutores, né, administradores, advogados, vão ter formação em letras. E aí, todo esse estudo, quando eles voltam para o Brasil, vai influenciar, porque é um povo que teve contato com a cultura fora do país e eles voltam para o país querendo trazer toda essa questão da cultura, da leitura, da produção textual e tudo mais, com mais requinte aqui para o nosso país. Então, são esses os valores. E aí, nós vamos ter algumas influências nessa produção aí, que serão as seguintes. Nós teremos o mito do bom selvagem, do Jean-Jacques Rousseau, influenciando nas nossas produções literárias. O que é o mito do bom selvagem, professora? Olha só, para Jean-Jacques Rousseau, aquele que nasceu naquela terra e que é um selvagem, que não teve contato com outras culturas, ele é puro, até que alguém o corrompa. Então, exemplo de pureza que nós tínhamos no nosso país e que foi corrompido. Nós tínhamos os índios, que eram puros, e aí quando o Brasil foi colonizado, eles foram corrompidos. Então, a gente tem aqui uma boa ilustração de o que é o mito do bom selvagem, que é dito por Jean-Jacques Rousseau, que essa é uma influência das nossas produções aqui. Aí, nós teremos também um movimento da Alemanha que vai influenciar a nossa produção, tá? Não sei falar alemão, tá? Mas o nome do negocinho tá aí. Traduzindo é tempestade e ímpeto. Mas não vou nem arriscar dizer o nome em alemão, porque alemão não é comigo. Mas aí, olha só, o que vai acontecer? Lá na Alemanha, esse movimento, ele valorizava o nacional e o popular. Lembra que eu falei que os filhos dos burgueses foram para a Europa? Eles viajaram para poder estudar? Eles voltam com essas influências. Então, tudo o que nós temos é ótimo, tudo que nós temos de nacional e popular vai ser valorizado a partir de agora. Aí, o que temos também de influência para a nossa produção, que foi a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é do Goethe. O que esse livro conta? Ele vai externar a força de uma paixão. Vai ser aquele amor romântico sofrido, doloroso, que assim, eu amo aquela mulher, se eu não puder ter aquela mulher eu vou morrer. Ou aí invertendo, eu amo aquele homem, se eu não puder ter aquele homem eu vou morrer. Esse foi um livro que foi proibido fora do país. Por que foi proibido na Europa? Porque o que acontece? Esse livro fez com que aumentasse de uma forma muito intensa a taxa de suicídio. Ele foi proibido durante muito tempo, porque aí
contava assim aquelas histórias sofridas de eu amo, mas não estou sendo correspondido, então agora a vida não me interessa mais, eu vou me atirar de uma ponte porque eu não posso ter a pessoa que eu amo. Aí nós já temos também esse tipo de produção, mas antes era mais patriarcal. Lembra lá de Romeu e Julieta? Romeu e Julieta tem aquela coisa também de eu amo, não posso ter, então vou morrer por causa disso. Só que de forma patriarcal. Agora não, agora é um amor assim, um pouquinho mais livre. É a minha escolha, é o meu pensamento, é o meu sentimento. Tudo do eu vai importar mais. Então, essa é uma das influências muito fortes que nós temos aqui para a nossa produção literária. E aí, pensando em características, o que nós vamos ter de características que são extremamente importantes para a nossa produção literária? Nós vamos ter individualidade e subjetividade. Quer dizer o quê, né? Individualismo, subjetivismo, isso quer dizer que eu sou importante, meu pensamento é importante, meu sentimento é importante. Tudo que remete ao eu lírico, isso é o que importa. E aí temos também o sentimentalismo. Tudo é sentido ao extremo, é vivido ao extremo, porque agora o eu importa. Temos também o culto à natureza, mas aí esse culto à natureza vai ser diferente lá da produção Arcade. Lá no arcadismo, esse culto à natureza, ele é mais pensado na seguinte situação, na harmonia, né, entre os pastores e a natureza, com todo aquele bucolismo ali da natureza. Neste caso, não. Neste caso, esse culto à natureza é a natureza dos românticos, é a sua terra, é a sua raiz, é o seu lugar. É nesse sentido o culto à natureza. Não a questão da harmonia com os campos, os bosques e tudo mais. Não é esse culto à natureza. E aí nós teremos também formas de evasão, né? Que é o sonho, a fantasia. As produções literárias agora serão mais fantasiosas, mais viajadas, porque a minha subjetividade, o que eu sinto, o meu individualismo é o importante. Então agora eu posso escrever, já que esse é um momento que vai ser versado pela liberdade artística, então agora a produção vai ser nesse aspecto. E aí teremos também um culto ao passado. Mas que passado? Qual é o passado que tem o Brasil, já que ele está, né, nesse momento pós-colonialismo? Esse culto ao passado será com produções literárias baseadas em um passado que não pertence de verdade ao nosso país, mas mesmo assim ainda vai dar uma focada no culto à natureza. Então vão pegar alguns aspectos da produção literária europeia e vão arrastar aqui para o nosso país. E aí vai acontecer desta forma. Aí, dentro dessas características que nós precisamos olhar com bastante atenção e analisar muito bem, nós temos duas que são extremamente importantes, que é o nacionalismo e o indianismo, a pessoa falando errado. O nacionalismo, ele vai, assim, aquela ideia de nacionalismo é tão profunda que aqui no século XIX, 18 para 19, vai ser produzido o nosso hino nacional. Conhecem a música? Certeza que vocês já cantaram muito essa música, que vocês sabem de cor, todo mundo já decorou, né? Então, nós temos aí essa produção nacionalista, tudo que é da nossa nação vai ser valorizada. E aí temos também a questão aí do indianismo. Então, os índios serão retratados nessas produções literárias, só que aí, como nós ainda seguimos um pouco da ideia de produção europeia, o índio, ele vai ser dito aí como nosso herói, porque nós precisamos ter um herói, e aí esse índio que será o nosso herói, ele vai ter umas características que não são exatamente as características do índio.
Vocês já viram a foto de um índio? Sabem como ele é, né? Normalmente um pouquinho mais baixinho, não é tão musculoso assim, mas ele vai ser descrito nessas produções literárias como alguém que é forte, alto, musculoso, robusto, nariz afilado, coisa que índio não tem, né? Vai ser quase um alemão de olhos azuis aí, só que descrito em pele de índio, mas vai ser essa a descrição que nós teremos aí dos índios. Aí, pessoal, até agora é isso, sobre características, influências e contexto histórico. Essa aula de agora foi só uma introdução ao romantismo. Para não ficar muito grande, muito cansativo, eu vou encerrar por aqui a explicação. O que eu quero que você faça? Para essa aula de hoje, você não vai ter que responder uma atividade. O que você vai fazer? Você vai pegar toda essa explicação, você vai pegar todas essas informações que foram apresentadas para você e vai fazer um mapa mental. Você vai fazer as suas anotações a respeito do que foi importante e foi falado aqui agora. Porque na próxima aula eu já vou falar sobre poesia romântica. Aí sim eu vou falar sobre cada fase da poesia romântica, onde é que cada autor está inserido e aí esmiuçar todas essas características. Essas características que eu apresentei para você, sendo só faladas, fica uma coisa assim muito vaga. Na próxima aula eu vou apresentar aonde é que estão essas características dentro do texto, dentro da poesia que você vai ler, para que você tenha a capacidade de diferenciar uma obra da outra e poder aí se sair muito bem nos concursos que você fizer, no Enem, no PAS, no SAS, aliás, acho que SAS não existe mais, agora é só PAS, né? Dentro de todos os concursos que você for fazer. Caso você tenha qualquer dúvida, você vai encaminhar essa dúvida para mim lá na atividade que eu posto para você. Lá nessa aula, lá nos comentários, você vai colocar a sua perguntinha. Não vai ser no mural, tá? Vai ser lá na abinha atividades, clica lá e comenta qual é a sua dúvida. Professora, eu posso mandar minha dúvida pelo WhatsApp? Não, você não pode mandar a sua dúvida pelo WhatsApp, tá? No WhatsApp serão postados somente recados importantes. Tá com dúvida? Comenta lá no mural. Aliás, lá na abinha de atividades. Por quê? Talvez a sua dúvida é a dúvida do colega. E aí você posta lá e todo mundo vê e tá tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.